Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma catequese online, em vídeo, né? Que é da maneira que a gente consegue estar fazendo. Estou com muitas saudades de vocês, né? Muitas mesmo. Tenho vocês em meu coração. Todo dia lembro de todos vocês e faço uma oração para que Deus abençoe com muita saúde todos os meus catequizandos, né? Então vamos começar hoje? O tema de hoje é Jesus cura os doentes e os endemoniados, né? O que nós vimos na outra semana, que nós fizemos atividades, a maioria fez tudo direitinho, quase todos os catequizandos responderam. Nós vimos sobre o batismo de Jesus, né? E daí Jesus, após ser batizado, lembra que eu falei que ele ia iniciar a sua missão? Que ele ia anunciar a sua missão, né? E ele anunciou a sua missão. Jesus foi para a sinagoga, que era o lugar, né, onde eles se reuniram para estudar as Sagradas Escrituras. E lá na sinagoga ele fez uma pregação, né? E informando que o reino dele, a missão dele era a missão do amor, né? E que ele não ia ser injusto. E quem quisesse seguir ele era para seguir, para esquecer-se de si mesmo, né? E carregar a sua cruz. Por quê? Porque a missão de Jesus é pensada, pautada e pensada no próximo. Ele esquece dele mesmo, ele se esvazia dele mesmo e pensa no próximo. Então ele convidou quem quisesse o seguir, né? Porque naquela época era uma época onde existiam muitos reis maus, sabe? Que dominavam lá e mandavam. E as pessoas doentes, as pessoas pobres, as pessoas que sofriam, elas eram excluídas dessa sociedade que tinha na época, né? E Jesus, na sua missão, era incluir as pessoas na sociedade, dar atenção para essas pessoas, né, da sociedade. Ele queria que essas pessoas participassem também, né, não fossem esquecidas, né. Atualmente também isso acontece também na nossa sociedade, né. Os menos favorecidos, os pobres, os doentes que não têm dinheiro, não têm acesso à saúde, isso continua acontecendo, né? Que eles sofrem mais, são pessoas sofridas. E Jesus queria que essas pessoas sofridas vivessem como os demais, né? E nessas missões, uma dessas missões, Jesus curava essas pessoas, né? Com o simples toque da sua mão, ele curava as pessoas. E daí foi uma multidão andava atrás dele, simplesmente para poder tocar nas suas túnicas, tocar nele, pedir uma cura, né? Ele fez paralíticos andarem, ele fez crianças falarem, cegos enxergarem, né? Pessoas com febre foram seguradas, né? Então, nessa pregação, ele falou tudo isso, como queria ser sua missão e que qualquer pessoa poderia seguir ele. Após essa pregação, ele retirou-se para descansar na casa de Simão Pedro. E lá, nessa casa de Simão Pedro, encontrava-se sua sogra acamada, né? Porque já fazia tempo que ela estava com febre muito alta e nada passava a sua febre. Naquela época, as pessoas que a febre não era explicada como é hoje. Se eu tenho febre porque estou com o ouvido inflamado, eu tenho febre porque eu estou com a garganta inflamada. Naquela época eles não sabiam por que as pessoas tinham febre e não tinham conhecimento de como curar essa febre. Então as pessoas ficavam acamadas, né? E muito debilitado, porque a febre, vocês já tiveram febre? A febre dói o corpo, a febre dá, né? Dói o corpo, dá uma sensação de cansaço, você não consegue fazer as coisas enquanto você não toma um remédio para baixar sua febre, né? E essa sogra de Simão Pedro estava na cama. E daí o Simão Pedro pediu para o Jesus ir lá conversar com ela, pediu para ajudar, pediu ajuda a Jesus. E o que aconteceu? Ele foi lá, conversou com a mulher que já estava acamada, não conseguiria nem levantar para fazer as suas coisas na casa, cozinhar, lavar, passar as suas obrigações. E por um simples toque da mão, ela levantou, ela curou, né? Ele curou a febre dela, e já estava muito tempo,
e ela levantou da cama e já pôde acolher as pessoas a fazer seus afazeres, né? E com isso, com essa cura, as pessoas descobriram isso e começou a formar uma multidão em volta da casa, dessa casa de Simão Pedro, para que tocassem em Jesus, pedindo cura para os paralíticos, por tudo isso, né? Uma multidão, e se colocavam na frente da casa, né? E assim Jesus foi curando as pessoas, fazendo o cego enxergar, o paralítico andar, né? E ele falava, o que curava as pessoas era a fé. Às vezes, alguns dos seus discípulos tentavam fazer a mesma coisa que ele. Ele dava autorização, mas eles não conseguiam. E ele falava que eles não tinham a fé. O problema era a fé. Então, uma das coisas da missão de Jesus foi a cura dos doentes e dos endemoniados. O que seriam os endemoniados naquela época? Os endemoniados eram as pessoas com problemas mentais, as pessoas diferentes que hoje também tem na nossa sociedade. Então, eles não sabiam epilepsia, as pessoas epiléticas não tinham tratamento, eles não sabiam como tratar. Então, eles achavam que essas pessoas tinham demônio no corpo. E Jesus também curou essas pessoas, né? Foi levado à frente dele várias vezes, pelo seu caminho ele encontrou pessoas com problema e ele curou. Ele dizia na época que fazia os demônios saírem do corpo, né? E e o demônio saía do corpo. Então essas pessoas eram pessoas com problemas mentais, que ele também curou. Então Jesus curou os doentes e as pessoas com problemas mentais, né? E daí na Bíblia tem várias passagens que fala, né? Que do Jesus curando. Depois eu vou colocar para vocês, sabe? Para vocês lerem, para vocês verem que do que eu falo não é nada de inventado, né? Tudo que eu falo aqui está na Bíblia. Tudo que eu conto aqui está na Bíblia. Então, em atividade dessa semana, né? O desafio dessa semana que eu vou lançar para vocês é algumas perguntas e ler a passagem da Bíblia, né? Fazer a leitura da passagem da Bíblia. Lucas 4, né? 4 é o capítulo, Evangelho de Lucas, lá para o final da Bíblia. Capítulo 4, o numerão, versículo 31 a 41. Lembre-se que o versículo é o numerinho, né? É o numerinho. Após ver tudo isso e ver o vídeo aqui, né? Eu vou fazer, vocês têm que responder algumas perguntas. Primeira pergunta: como é o cuidado com os doentes de hoje? Já visitaram algum doente? Quem foi? Conte, né? Quando você fica doente? Segunda pergunta: quando você fica doente, você gosta de receber visita? Terceira pergunta: o que eu posso fazer enquanto cristão que sou, né, que frequento uma igreja, frequento uma catequese, com as pessoas que contraíram Covid-19, o coronavírus, e não podem receber as visitas? Quarta pergunta: escreva uma frase para consolar as pessoas doentes. Escreva uma frase para consolar as pessoas doentes. Então, tudo isso, né, que vocês vão ver. Eu vou passar um filminho também para vocês, né? Mas essa semana é um filminho rápido, que é uma das curas que Jesus fez, como foi, né? Que conta da sogra de Simão Pedro. Que conta da sogra de Simão Pedro e mostra um pouquinho da missão de Jesus. No Evangelho de Lucas também, nós temos algumas curas, a cura do menino possesso, né? Algumas provas para vocês sobre a cura de Jesus, tá bom? Então eu espero receber com muito carinho de vocês, porque toda semana eu ando recebendo. Eu estou muito feliz com isso, sabe? E com muitas saudades, como eu já falei. Então, crianças, tenham um bom domingo. Não esqueçam de assistir a missa online, tem vários horários. Você não consegue assistir às 10 da manhã, mas tem vários outros horários. Estejam presentes assistindo a missa online. Isso é muito importante para vocês e para suas famílias. A internet viralizou essa missa
e é o jeito que tá dando ultimamente para nós assistirmos. Fiquem com Deus. E a paz de Jesus estejam com todos vocês. Beijos.